como integrantes da estratégia de saúde da família. Ele está falando sobre decisões deliberativas do SUS, tá? Qual foi o grande avanço dentro do sistema de saúde brasileiro. Alternativa B, os conselhos de saúde no nível federal, estaduais e municipais com normativa legal. Alternativa C, participação das universidades por intermédio dos cursos de saúde nos serviços de atenção primária à saúde, atendendo diretamente as pessoas. E a alternativa D vai falar que as comissões de saúde das câmaras municipais, de vereadores e das assembleias legislativas dos estados. Veja bem, algumas coisas que ele está pontuando aqui entre as alternativas realmente foram grandes avanços. Por exemplo, você ter o agente comunitário na estratégia de saúde da família, ou você ter as universidades, né, participando aí dos serviços de atenção primária à saúde, principalmente no internato eletivo em medicina de família e comunidade. Isso tudo existe. Só que ele te perguntou o quê? Na história da organização do sistema de saúde brasileiro, o que é que foi realmente um grande avanço nas decisões deliberativas do SUS. Quem é que tem função fiscalizadora e deliberativa? Os conselhos de saúde. Então, um grande avanço foi você ter conselhos de saúde em nível municipal, estadual e nacional. Gabarito aqui, alternativa B. Então, veja que não é uma questão muito, como é que se diz, que você bate o olho e ela é muito óbvia. Você tem que raciocinar em cima do enunciado e ver qual é a alternativa que melhor corresponde àquele enunciado. Ok? Certo, pessoal? Bom, se você ficou com qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, @prof.barbaradalegria, ou então manda aí pelo fórum de dúvidas que eu estou à sua disposição. Vejo você então na Hora da Verdade da Anhix. Até lá, grande beijo, tchau, tchau. Olá, estrategistas, sejam muito bem-vindos à nossa premonição para a prova da Anhiggs. Eu sou a professora Natália Carvalho, professora de obstetrícia aqui do Estratégia Med, e hoje eu vou fazer com vocês as premonições para a prova de obstetrícia da Anhiggs. Então, eu vou colocar aqui para vocês os temas que eu acredito que tem mais chance de cair nesse ano na prova da Anhiggs. Então, como que eu sei isso? Vocês acham que eu tenho uma bola de cristal? Não, né, pessoal? O que a gente faz? A engenharia reversa, tão famosa aqui entre nós, que a gente fala tanto aqui para os nossos alunos de estratégia média. Então, a gente acerta os temas que vão cair nas provas, a gente vem acertando aí nesses 2 últimos anos, né, de existência aqui do Estratégia Médica, a gente vem acertando muitas questões das provas de residência médica. Por quê? Porque a gente faz engenharia reversa, o nosso jeito de estudar é baseado na engenharia reversa. Então, a gente traz para vocês aqui as estatísticas, a gente estuda, estuda os pormenores de cada uma das questões e a gente traz para vocês aqui a estatística e o que cai de cada uma dessas questões para que vocês estudem de maneira focada, tá? Então, na prova da Anhiggs dos últimos 5 anos, os principais temas foram sangramento da primeira metade, assistência ao pré-natal, doenças infecciosas, diabetes da gestação, assistência ao parto normal e distúrbios hipertensivos da gestação. Também foram temas gestação múltipla e estática fetal. Então, eu vou falar aqui para vocês hoje quais desses temas são os temas que eu acho que tem mais chance de cair, mas nas nossas outras revisões eu vou falar dos outros temas que são prevalentes também e que eu não vou falar aqui na premonição. Então, hoje eu vou falar os temas que eu acredito que desses principais que tem mais chance de cair, baseado no que caiu no ano passado, baseado no que caiu nos outros anos, mas na nossa revisão de véspera e na nossa Hora da Verdade, eu vou englobar aí os outros temas que eu não falar hoje. Então, fiquem muito atentos. Se você vai prestar a prova da Anhiggs, não perca a nossa Hora da Verdade e não perca também a nossa revisão de véspera, porque elas são complementares a essa nossa premonição, ok? Então, vamos começar aqui o tema que eu acredito que vai cair esse ano, que eu tô apostando que vai cair esse ano, é sangramento da segunda metade. Então, quando a gente pensa em sangramento da segunda metade, então quando a gestante tem sangramento a partir de 20 semanas, a gente tem que pensar em pelo menos 2 patologias. A gente tem que pensar em descolamento prematuro de placenta e a gente tem que pensar em placenta prévia. Essas são as 2 principais patologias que envolvem o sangramento da segunda metade. Então, vocês têm que ter essas patologias na ponta da língua, como a gente fazer o diagnóstico, como a gente dá a conduta para essas patologias. E o que a gente tem que saber em relação a essas patologias? Primeira coisa, definição, tá? Então, qual é a definição de descolamento prematuro de placenta?
Então, para a gente dizer que uma gestante ela tem descolamento prematuro de placenta, a placenta ela tem que ter separado de maneira parcial ou total da cavidade uterina antes do nascimento do concepto. Então, essa é a definição de descolamento prematuro de placenta. Como que a gente vai fazer o diagnóstico de descolamento prematuro? O diagnóstico é clínico, tá? Então, a gente não tem nenhum exame que precise ser feito para a gente fazer o diagnóstico de descolamento prematuro de placenta. O diagnóstico ele é eminentemente clínico. E o que a gente vê no diagnóstico? A gente vê um sangramento vaginal escuro, dor abdominal súbita. Então, para ser descolamento prematuro de placenta, tem que ter dor, tá? Então, o descolamento ele causa dor. Além disso, a gente tem hipertonia uterina, um útero que fica endurecido, mesmo fora das contrações. A gente tem a alteração da vitalidade fetal e choque hemorrágico, a depender da quantidade de sangramento. Então, sangramento vaginal, dor abdominal, hipertonia uterina, alteração da vitalidade fetal, tudo isso é quadro sugestivo de descolamento prematuro de placenta, tá? A gente tem alguns fatores que aumentam a chance dessa gestante ter descolamento prematuro de placenta. O principal deles são as síndromes hipertensivas da gestação. Então, mulheres que têm síndromes hipertensivas da gestação têm mais chance de ter descolamento prematuro de placenta. Além disso, uso de drogas e tabagismo, trauma abdominal, polidrâmio, gestação múltipla, ruptura prematura de membranas, coreamnioniite também aumentam a chance de descolamento prematuro de placenta, tá? E aí a gente tem, então, fez o diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, qual que é a conduta? A conduta vai depender de dois critérios, de dois fatores. Como está essa gestante e como está esse feto. Então, se essa gestante estiver instável, então se ela não estiver bem, se ela estiver com a pressão baixa, se ela estiver com a frequência cardíaca elevada, se ela tiver com sangramento intenso, então se essa gestante não estiver bem, a gente tem que ir para uma cesariana de emergência, tá? A gente só vai aceitar um parto vaginal nessa situação se o bebê estiver nascendo, tá? Então, se em poucos minutos esse bebê nascer, porque daí o parto vaginal vai ser mais rápido do que a cesariana, porque senão a conduta é cesariana, tá? Agora, se essa gestante estiver bem, ela estiver estável, então a pressão estiver normal, a frequência cardíaca estiver normal, ela não estiver com sangramento ativo, a gente vai olhar para esse feto. E aí, se esse feto for um feto vivo e viável, a gente vai para uma cesariana de emergência também, tá? A gente só não vai para uma cesariana de emergência se esse bebê tiver nascido. Agora, se esse feto não for viável, então for com menos de 24 semanas, ou se ele estiver morto, né, e essa gestante estiver estável, aí a gente pode aguardar o parto vaginal. Quanto tempo a gente pode aguardar o vaginal? 2 dias? 1 dia não. A gente pode aguardar em torno aí de 6 a 8 horas para evolução desse parto vaginal, tá? Então, a gente não precisa de uma resolução imediata se a gente tiver uma gestante estável e o feto estiver
em óbito, tá? Agora, se a gestante estiver instável ou o feto estiver vivo, aí a gente precisa de uma resolução imediata, ok, pessoal? Então, conduta, diagnóstico, conduta, fatores de risco e definição para descolamento prematuro de placenta, revisamos tudo agora. Em relação à placenta prévia, a gente também precisa saber a definição. Qual que é a definição de placenta prévia? A gente chama de placenta prévia aquela placenta que atinge o orifício interno do colo, de maneira parcial ou de maneira total. Aí a gente dá o nome de placenta prévia. Se a placenta ela não atinge o orifício interno, mas ela dista menos do que 20 milímetros do orifício interno, a gente chama isso de inserção baixa de placenta. Tá? A gente tem alguns fatores de risco que aumentam a chance de placenta prévia. O principal deles são as cirurgias intrauterinas, então cesárea anterior, procedimentos intrauterinos, aumentam a chance de placenta prévia. Mas a gente tem outras situações que também aumentam, como gestação múltipla, multiparidade, idade materna avançada, tratamento de reprodução assistida, tabagismo, uso de droga, tudo isso aumenta a chance aí de placenta prévia. O diagnóstico de placenta prévia, ele é clínico e ultrassonográfico, tá? Então, a gente tem um quadro clínico que é sugestivo de placenta prévia, mas a gente sempre confirma com uma ultrassonografia transvaginal, tá? E o quadro clínico, como que ele é? Um sangramento vaginal no vermelho vivo, indolor, então essa é uma grande diferença da descolamento prematuro de placenta. Intermitente, então é um sangramento que vai e volta, sem a mulher fazer nada. Autolimitado, então ele vai, do mesmo jeito que ele vai, ele volta. Esse sangramento ele pode ser em grande quantidade ou pode ser em pequena quantidade, tá? Para a gente fazer o diagnóstico definitivo tem que ser depois de 28 semanas, então se a gente fez um ultrassom que fez o diagnóstico com 22 semanas, depois de 28 semanas a gente tem que repetir porque a placenta pode ter migrado e essa gestante pode não ter mais placenta prévia, tá? Qual que é a conduta diante de uma placenta prévia? Cesariana, então na placenta prévia a conduta é sempre cesariana, mesmo se a gente tiver feto morto, mesmo se essa gestante estiver estável, a conduta é sempre cesariana, como a placenta está na frente da apresentação, não tem como ter parto vaginal, tá? E a cesariana ela tem que ser eletiva fora do trabalho de parto, por isso que a cesariana é feita entre 36 e 37 semanas antes da gestante entrar em trabalho de parto. Em que situações a gente vai fazer uma cesariana de emergência? Se essa gestante entrar em trabalho de parto prematuro ou antes, né, de 37 semanas, se tiver alteração da vitalidade fetal, instabilidade hemodinâmica, sangramento após 34 semanas, tá? E lembrar sempre de excluir o diagnóstico de acretismo placentário, então fazendo uma doppler velocimetria transvaginal ou fazendo uma ressonância de pelve, tá? Vamos falar também aqui sobre ruptura uterina. Então, a ruptura uterina também é um diagnóstico diferencial de sangramentos da primeira metade. É um quadro clínico bem mais raro, mas é um diagnóstico diferencial importante. E o que a gente vê, então, na ruptura uterina? Que o diagnóstico, ele também é 100% clínico, então a gente vai fazer o diagnóstico pelos sinais e sintomas da gestante. E como que é esse quadro clínico? É uma gestante que ela está em trabalho de parto e do nada as contrações param abruptamente. Essa mulher ela começa a ter sinais de instabilidade hemodinâmica, de choque hemorrágico e ela não tem um sangramento muitas vezes vaginal tão intenso, mas ela tem sinais de sangramento intraabdominal. Além disso, quando a gente vai fazer o toque, ou a gente não sente mais a apresentação, ou a gente sente que essa apresentação está bem alta. E a gente também observa aí a alteração de vitalidade fetal. Então a gente vê bradicardia fetal ou ausculta cardíaca ausente, a gente vê contrações que param abruptamente com melhora temporária da dor. A gente vê sinais de choque hemorrágico, então mal-estar súbito, aumento da frequência cardíaca, queda da pressão arterial sistólica, desaparecimento da apresentação fetal ao toque. A gente vê dor escapular, sinal de Lafonte, ou hematoma periumbilical, sinal de Kuhn, que são sinais de sangramento intraabdominal. A conduta é sempre cesariana, então diante de um diagnóstico ou de uma suspeita diagnóstica de ruptura uterina, a gente tem que ir para a cesariana, tá? Para a gente salvar essa mãe e esse feto. Se a gente tem iminência de ruptura uterina, a gente também vai para a cesariana. E o sinal de iminência de ruptura uterina é o sinal de Bandelfrommel, quando a gente tem um retesamento dos ligamentos em que mostra um útero em ampulheta. Nesse caso, a gente tem uma suspeita de ruptura uterina, de iminência de ruptura uterina, e a gente também vai para a cesariana, tá? E um outro diagnóstico diferencial, ruptura de vasa prévia. Então, o que é vasa prévia? É quando a gente tem os vasos do cordão umbilical, em vez de eles estarem no cordão umbilical, eles estão na membrana fetal, né? Então a gente chama isso de inserção velamentosa de cordão, só que a membrana, ela com esses vasos, ela tá na frente da apresentação fetal. Então quando a gente tem vasos
do cordão umbilical na membrana fetal e esses vasos estão na frente da membrana fetal, se a gente tiver uma ruptura da membrana, a gente vai ter uma ruptura desses vasos. E se a gente tiver uma ruptura desses vasos, a gente vai ter o sangramento vaginal intenso após a ruptura das membranas, e esse sangramento é de origem fetal. Então, a principal característica da ruptura de vasa prévia é o sangramento vaginal intenso após a ruptura das membranas, e esse sangramento, como ele é de origem fetal, a gente tem uma alteração rápida da vitalidade fetal. A conduta nesses casos é cesariana de urgência, se a gente não for para cesariana, esse bebê morre, tá? E quais são os principais fatores de risco? Principalmente placenta prévia, tá? Então, quando a gente tem placenta prévia, a gente tem mais chance de inserção velamentosa de cordão de ruptura de vasa prévia, tá? Vou falar aqui para vocês também uma outra aposta minha, que é em relação a trabalho de parto prematuro. Então, eu tô apostando aí que a Anhiggs pode cobrar trabalho de parto prematuro. E o que ela pode cobrar em relação a trabalho de parto prematuro? Primeira coisa, profilaxia do parto prematuro. Então, como que a gente faz a profilaxia do trabalho de parto prematuro? A gente vai fazer a profilaxia realizando ultrassom transvaginal para todas as gestantes entre 18 e 24 semanas. E se no ultrassom transvaginal a gente observar um colo menor ou igual a 25 milímetros, a gente vai ter que fazer progesterona vaginal até 36 semanas e 6 dias, tá? Se essa gestante ela tiver uma prematuridade espontânea anterior, a gente vai fazer a progesterona vaginal a partir de 16 semanas, independente da medida do colo. Essa gestante a gente também vai medir o colo, a gente vai medir o colo a partir de 16 semanas. E a gente vai fazer uma medida seriada a cada 2 a 3 semanas. Se o colo ele for menor do que 25 milímetros, até 24 semanas, aí a gente pode considerar cerclagem ou a gente só mantém a progesterona vaginal, tá? Então, as principais medidas para profilaxia de trabalho de parto prematuro, de prematuridade, é o ultrassom transvaginal para medida do colo uterino, o uso da progesterona vaginal adequada. Então, quando a gente tem um colo menor do que 25 milímetros ou quando a gente tem um histórico de prematuridade anterior. Para o diagnóstico de trabalho de parto prematuro. Então, o diagnóstico de trabalho de parto prematuro a gente faz quando a gente tem contrações regulares que levam à dilatação cervical antes de 37 semanas, aí a gente vai fazer o diagnóstico de parto prematuro. A conduta em relação ao parto prematuro, a gente divide conforme a idade gestacional. Então, a gente tem a conduta antes de 34 semanas e as condutas depois de 34 semanas. Depois de 34 semanas, a principal conduta é a antibiótico profilaxia para IgB. Então, se a gente tem uma gestante que ela entrou em trabalho de parto prematuro depois de 34 semanas e ela não fez cultura para IgB, a gente vai fazer antibiótico profilaxia para IgB. Ou se ela fez a cultura e a cultura veio positiva, a gente vai fazer antibiótico profilaxia para IgB. Essa é a principal medida depois de 34 semanas. Agora, antes de 34 semanas, como o risco de prematuridade é muito maior, a gente tem outras medidas para a gente diminuir o risco de prematuridade. Então, qual é a principal medida para a gente diminuir o risco para esse feto? É o uso da corticoterapia. A corticoterapia, ela serve para maturação pulmonar, mas também ela serve para diminuir chance de hemorragia periventricular, diminuir chance de heterocolite necrotizante e diminuir chance de morte fetal. Então, a corticoterapia é a principal medida diante de uma gestante em trabalho de parto prematuro antes de 34 semanas. Além disso, a gente vai fazer também antibiótico para IgB e a gente também vai fazer o sulfato de magnésio antes de 32 semanas se o parto estiver iminente para neuroproteção fetal. E a gente vai fazer a tocólise por 48 horas para dar tempo da gente fazer a corticoterapia. Então, a tocólise não é para a gente inibir por completo esse trabalho de parto, porque a gente não consegue inibir muito mais aí do que 48 horas. A tocólise, ela serve para a gente tentar inibir por pelo menos 48 horas para dar tempo da gente fazer a corticoterapia, tá? Então, betametasona e dexametasona são os corticoides que a gente usa para maturação pulmonar e a gente vai prevenir desconforto respiratório, hemorragia cerebral, enterocolite e morte fetal. O sulfato de magnésio, ele serve para neuroproteção fetal, então para a gente prevenir paralisia cerebral. Lembrando que o sulfato de magnésio a gente faz só antes de 32 semanas e a gente só faz quando o parto estiver iminente. Penicilina cristalina para profilaxia de estrépito do grupo B, serve para prevenção neonatal. E nifedipina, atosiban, terbutalina e indometazina serve para tocólise, para a gente adiar o parto em 48 horas. Como eu disse para vocês, acima de 34 semanas, a principal medida é antibiótico profilaxia para IgB, a tocólise não está indicada e alguns serviços indicam a corticoterapia. Então, alguns serviços consideram fazer corticoterapia, principalmente quando a gente tem prematuridade acima de 34 semanas
eletiva. Então, não quando a mulher entra em trabalho de parto prematuro, mas quando a gente, por exemplo, precisa fazer uma cesariana. Aí sim a gente pode fazer a corticoterapia, porque muitas vezes a gente vai ter tempo de fazer a corticoterapia. Agora, se essa mulher entrar em trabalho de parto, a gente não vai ter tempo de fazer as 48 horas de corticoterapia, porque a gente não vai fazer tocólise, tá? Então, aqui um mapa mental para a gente resumir aí as condutas diante do trabalho de parto prematuro, tá? Então, principal medida do trabalho de parto prematuro, corticoterapia. Aqui eu coloquei até 36 semanas e 6 dias para vocês lembrarem que em algumas instituições a gente pode fazer a partir de 34 semanas. Medicações, betametasona, dexametasona, 12 mg por dia por 2 dias. Além disso, a gente vai fazer o sulfato de magnésio entre 24 e 32 semanas para parto iminente e vai fazer profilaxia para EGB, se estrépito positivo ou desconhecido. Então, antes de 34 semanas, todo estrépito desconhecido, a gente vai fazer penicilina. E a gente vai fazer a tocólise entre 24 e 34 semanas. E a gente pode usar tanto nifedipina como atosiban, como terbutalina e indometacina. Lembrando que nifedipina e atosiban são as medicações que têm menos efeitos colaterais, então são as medicações que são mais utilizadas, tá? E agora eu vou falar o último tópico para essa premonição da Higgs, que é sobre gestação múltipla, tá? Então, o que vocês precisam saber de gestação múltipla para a Higgs? A Higgs, ela gosta muito do tema gestação múltipla, caiu aí nos últimos anos, então eu tô trazendo aqui para vocês porque é um tema que muitas vezes vocês acabam não estudando, porque não é um tema tão prevalente nas outras instituições. Então, o que vocês precisam saber para a prova da Higgs? Vocês precisam saber o que é uma gestação dizigótica, o que é uma gestação monozigótica, tá? Então, a gestação dizigótica é aquela gestação que é originária de 2 zigotos, e toda gestação dizigótica ela é dicoriônica diamniótica, por quê? Porque se ela é originária de 2 zigotos diferentes, cada zigoto vai ter sua placenta e cada zigoto vai ter sua cavidade amniótica, tá? Já as gestações monozigóticas são aquelas gestações que são originárias de um zigoto só e que esse zigoto vai se dividir em um determinado momento. Se esse zigoto se dividir em até 72 horas, a gente vai ter uma gestação monozigótica dicoriônica diamniótica. Então, os fetos, eles vão ter a mesma carga genética, mas cada um deles vai ter a sua placenta e cada um deles vai ter sua cavidade amniótica. Já, se a gente tiver uma divisão desse zigoto entre 4 e 8 dias, a gente vai ter uma gestação monocoriônica diamniótica. Então, os fetos, eles vão ter uma única placenta, mas cada um vai ter sua cavidade amniótica. Agora, se essa gestação, essa divisão ocorrer depois do 8º dia, essa gestação ela vai ser uma gestação monocoriônica monoamniótica. Cada um dos fetos vai ter os 2 fetos vão ter uma única cavidade amniótica e uma única placenta, tá? Então, eles vão dividir a mesma cavidade amniótica e dividir a mesma placenta. Então, vai ser uma gestação monocoriônica monoamniótica. E se essa clivagem demorar mais do que 14 dias, a gente vai ter uma gemelaridade conjugada. Então, além de dividirem a mesma placenta, além de dividirem a mesma cavidade amniótica, eles vão dividir também alguma parte fetal, tá? Então, as gestações dizigóticas sempre dicoriônica diamniótica, as gestações monozigóticas podem ser dicoriônica diamniótica, monocoriônica diamniótica, monocoriônica monoamniótica. Lembrando que não existe dicoriônica monoamniótica, tá? Se você tem 2 placentas, é obrigatório que você tenha 2 cavidades amnióticas. E como que a gente vai avaliar corionicidade e amnionicidade na gestação? Pela ultrassonografia precoce. Então, o melhor ultrassom é a ultrassom do primeiro trimestre, entre 6 e 14 semanas. Entre 6 e 8 semanas, a gente consegue avaliar a corionicidade, mas a gente não consegue avaliar a amnionicidade, tá? A gente consegue avaliar só se vai ter 1 ou 2 placentas, mas a gente não consegue saber se vai ter 1 ou 2 cavidades amnióticas, porque a gente ainda não tem a membrana amniótica até 8 semanas. A partir de 8 semanas, principalmente a partir de 9, a gente já consegue avaliar pelo ultrassom como vai ser a corionicidade, como vai ser a amnionicidade. Então, eu trouxe aqui o ultrassom a partir de 9 semanas para vocês. Então, se a gente tiver uma membrana interamniótica entre os sacos gestacionais, a gente já vai saber que a gestação é diamniótica. Então, essas 2 gestações minióticas, tá? Para ser uma gestação monoamniótica, a gente tem só um saco gestacional. Então, aí vai ser uma gestação mono, tá? Então, se a gente tem duas cavidades amnióticas, a gente já sabe que é uma diamniótica. Mas, como que a gente vai saber se ela é dicoriônica ou monocoriônica? Porque as placentas, elas ficam ligadas, a gente não consegue ver no ultrassom. A gente não consegue ver no ultrassom uma placenta separada da outra. A gente vê uma única placenta. Então, a gente não sabe se essas são 2 placentas que estão grudadas ou se é uma única placenta. Como que a gente vai saber isso? Pelos sinais do ultrassom.
Então, se a gente tiver uma membrana interamniótica mais espessada, formando o sinal do lambda, que a gente consegue ver também, a gente está diante de uma gestação dicoriônica. Então, quando a gente tem uma membrana interamniótica mais espessada, a gente sabe que tem duas placentas, então é uma gestação dicoriônica. Agora, se a gente tem uma membrana interamniótica mais fininha, a gente sabe que é uma placenta só e é uma gestação monocoriônica diamniótica. E se a gente não tem nenhuma membrana, é uma gestação mono-mono. Então, é muito importante vocês saberem a diferenciação em corionicidade e amnionicidade. Por quê? Porque isso vai fazer diferença na assistência ao pré-natal e ao parto. Agora, em relação à zigosidade, a gente só vai saber se uma gestação dicoriônica, diamniótica é monozigótica ou dizigótica se essa gestante tiver sexo diferente. Se esses recém-nascidos, se esses fetos tiverem sexo diferente. Se o sexo dos fetos forem diferentes, a gente sabe que é uma gestação dizigótica, porque se o sexo é diferente, a material genético é diferente. Agora, se o sexo for igual, a gente não vai conseguir diferenciar se é uma gestação dizigótica de monozigótica. A gente só vai conseguir diferenciar fazendo o DNA. Agora, se é uma gestação monocoriônica ou uma gestação monoamniótica, a partir de monocoriônica, né? Então, monocoriônica diamniótica ou monocoriônica monoamniótica, a gente sabe que é uma gestação monozigótica, porque toda gestação dizigótica é dicoriônica diamniótica, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem muitas complicações maternas e fetais que envolve as gestações gemelares. Então, de maneira geral, todas as complicações da obstetrícia têm chance maior de ocorrer nas gestações gemelares, com exceção de duas. Então, macrosomia e gestação prolongada. Então, essas são as duas complicações que não aumentam nas gestações gemelares. De resto, todas as outras complicações aumentam nas gestações gemelares. E a gente tem complicações que são exclusivas das gestações monocoriônicas. Quais são elas? Síndrome da transfusão feto-fetal, sequência anemia policitemia, sequência TRAP, enovelamento de cordão e gêmeos conjugados. O enovelamento de cordão e gêmeos conjugados é exclusivo das gestações mono, tá? Vou falar rapidamente aqui da síndrome da transfusão feto-fetal. Então, a síndrome da transfusão feto-fetal é uma complicação exclusiva das gestações monocoriônica diamniótica, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma placenta única e essa placenta ela tem anastomoses artériovenosas. Essas anastomoses artériovenosas, elas causam um desbalanço na circulação desses fetos. Então, a gente vai ter um feto que está recebendo muito sangue e outro feto que está doando muito sangue. O feto que está doando muito sangue, ele tem menor tamanho, ele tem oligoâmino e a bexiga vazia. E o feto que está recebendo muito sangue, ele tem o maior tamanho, polidrâmino e bexiga cheia, tá? Então, a gente vê uma cavidade amniótica com polidrâmino e outra cavidade amniótica com oligoâmino. Quando a gente vê isso numa gestação gemelar, a gente sempre tem que suspeitar de síndrome da transfusão feto-fetal. Essa é a principal dica aí para você diagnosticar a síndrome da transfusão feto-fetal. Então, o que a gente tem que lembrar de síndrome da transfusão feto-fetal? Que ela é exclusiva das gestações monocoriônicas diamnióticas. Então, os fetos vão ter sexos diferentes, a gente vai ter uma placenta única, duas cavidades amnióticas e a gente vai ter anastomoses artériovenosas. A gente vai ter um feto que é receptor e um feto que é doador. O feto que doa, ele vai ter menos, então ele vai ser menor, ele vai ter bexiga vazia e ele vai ter oligoâmino. O feto que recebe, ele vai ter mais, ele vai ter polidrâmino, ele vai ser maior e vai ter bexiga cheia, tá? Então, oligoâmino e polidrâmino, a gente sempre tem que pensar em síndrome da transfusão feto-fetal. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês da minha premonição para a prova da Henriques. Então, 3 temas aí que eu tô apostando nessa premonição: sangramento da segunda metade, trabalho de parto prematuro e gestação gemelar, tá? Depois eu volto aqui para falar se eu acertei alguma dessas premonições. Mas não percam a nossa revisão de véspera e a nossa hora da verdade para a prova da Henriques, em que eu vou falar todos os outros temas que já caíram na prova da Henriques e que vocês precisam para saber nessa reta final. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até mais. Sejam muito bem-vindos à nossa premonição para a prova da Henriques, né? Então, a gente vai fazer aqui uma revisão dos temas mais importantes para essa prova aí que tem muito interesse aí, principalmente para o pessoal do sul do país. Então, pela nossa engenharia reversa, a gente viu aí que esses são os principais temas que aparecem na prova da Henriques e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre endometriose, infertilidade e amenorreia. A Henriques é uma prova que gosta bastante de abordar endocrinologia reprodutiva, então a parte hormonal que envolve a ginecologia.
Então, vamos começar falando um pouquinho sobre endometriose, né? Então, essa doença aí que aparece bastante aí nas provas de residência. Então, a endometriose é o quê? É basicamente a presença de endométrio fora da cavidade uterina. Lembrando que você não vai confundir, se a gente tiver endométrio no miométrio, a gente vai chamar de adenomiose, a gente está falando da presença de endométrio em outras regiões aí da pelve também, fora da pelve pode existir endometriose. Então, lembrando que a gente tem diferentes manifestações clínicas aí da endometriose. A gente pode ter implantes na superfície do peritônio, a gente pode ter implantes ou cistos no ovário, né? A gente vai chamar de endometrioma esses cistos, e a gente pode ter a endometriose profunda, que é aquela que penetra no espaço retroperitoneal ou na parede dos órgãos pélvicos, né? Então, a gente tem uma doença com diferentes manifestações. E algo importante de lembrar é que a gente não tem nenhuma teoria definitiva para explicar a ocorrência da endometriose, mas a teoria mais aceita é a teoria de Sampson da menstruação retrógrada. Então, quando a paciente menstrua, ela exterioriza sangramento pelo canal vaginal, mas ela também exterioriza sangramento pela tuba uterina, e esse endométrio pode se implantar aí em qualquer região e desenvolver uma endometriose. Lembrando que essa é a teoria mais aceita, mas a gente tem uma série de outras teorias, teoria imunológica, teoria genética, teoria ambiental, né? Isso já apareceu na prova da ANHIGS, então é importante você lembrar sobre essas diferentes teorias aí para explicar a endometriose. E quando a gente fala do quadro clínico, a maneira mais fácil de você guardar os principais sintomas aí de endometriose são os Ds da endometriose. Como assim os Ds, professor? Ó, D de dismenorreia, D de dispareunia de profundidade, D de dor pélvica crônica, D de dificuldade para engravidar, D de disfunção intestinal. Você poderia transformar em D aqui, ó, uma dificuldade para urinar ou alterações urinárias, dor lombar e fadiga crônica. Então, se você guardar como os Ds da endometriose, você vai lembrar dos principais sintomas associados ao quadro de endometriose. E como que a gente faz o diagnóstico da endometriose? Então, hoje em dia, a gente tem uma evolução aí dos meios de diagnóstico por imagem, né? Então, a gente vai acabar lançando mão desses artifícios. Então, a ultrassonografia simples pode diagnosticar endometriose só se ela tiver no ovário ou na parede, né? Se ela tiver em outra região, o ultrassom simples não é um bom exame. Quais são os melhores exames para diagnóstico de endometriose? A ultrassonografia com preparo intestinal e a ressonância magnética. Os dois são ótimos exames, lembrando que a ultrassonografia com preparo, ela é operador dependente, depende de quem faz, da experiência de quem faz, então isso acaba afetando um pouquinho no diagnóstico. Então, hoje em dia, com o avanço dos métodos de imagem, a gente acaba deixando a cirurgia, né, a videolaparoscopia, para casos mais específicos. Lembrando que a gente pode usar tomografia se a gente tiver endometriose extrapélvica, né, para avaliar. O CA-125 não é um bom exame para diagnóstico, é mais para acompanhamento e pesquisa de recidivas, mas lembrar que o padrão ouro para diagnóstico de endometriose é a videolaparoscopia com biópsia do foco de endometriose. Mas, hoje em dia, a gente vai deixar a videolaparoscopia para aquela paciente em que eu tenho dúvida diagnóstica ou que eu já vá fazer a videolaparoscopia para tratamento da própria endometriose. A gente vai reservar para casos mais específicos, apesar de ser o padrão ouro de diagnóstico, tá bom? E como que a gente vai tratar? O tratamento vai depender de diversos fatores aí relacionados à paciente, né? A gente tem que ver a idade, a dor, se a paciente tem desejo reprodutivo, a dimensão e a extensão da doença, os efeitos colaterais dos medicamentos, ela responde ao tratamento clínico e o risco cirúrgico, né? Lembrar que a gente pode tratar a endometriose com medicações, habitualmente a gente vai usar algum contraceptivo, né? Pode ser um combinado ou uma progesterona isolada, ou até mesmo um DIU de levonorgestrel, que vai promover o quê? Uma atrofia endometrial e diminuir os focos de endometriose. Existem outras medicações, como os análogos de NRH, mas que a gente vai reservar para casos mais específicos, porque acaba induzindo uma menopausa química, e naquela paciente
que não melhorou com tratamento clínico, a gente vai tentar um tratamento cirúrgico. Em alguns casos, a gente até indica o tratamento cirúrgico direto. Então, quando ela tem um endometrioma muito grande do ovário, a partir de 5, 6 centímetros, né? Até porque os endometriomas não respondem bem aí ao tratamento clínico, paciente que tem uma endometriose que obstrua boa parte da luz do intestino, né? A gente vai operar endometriose que acomete o ureter, então a gente vai avaliar, além da falha de resposta com tratamento clínico, algumas situações em específicos para tratar a endometriose de maneira cirúrgica, beleza? Então, de endometriose era isso, é um tema que aparece, vira e mexe aí na prova da Henriques, importante você fazer um lembrete sobre esse tema. Beleza? Dando sequência aqui ao nosso evento, falar um pouquinho sobre amenorreia. Então, um tema aí importante em endocrinologia reprodutiva, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de amenorreia, a gente vai fazer a divisão entre a amenorreia primária, que é aquela paciente que nunca menstruou, ela não teve a menarca, e a amenorreia secundária, que é aquela paciente que menstruava e por algum motivo cessou a menstruação. Então vamos começar falando da amenorreia primária. A gente tem uma definição aí pela literatura, né, do que é a amenorreia primária. Então é aquela paciente que não teve a menarca, caso ela chegue aos 14 anos sem o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, sem telarca, sem pubarca, não menstruou 14 anos, a gente vai falar em amenorreia primária. Ao passo que a paciente que desenvolveu caracteres sexuais secundários, chegou aos 16 anos e não teve a menarca, a gente também vai considerar amenorreia primária. Lembrando que algumas literaturas trazem essas idades para 13 e 15 anos, mas o que é mais aceito pela literatura é 14 e 16 anos. E como que a gente vai fazer a investigação da amenorreia primária? O primeiro ponto é avaliar se a paciente tem ou não tem caracteres sexuais secundários. Por quê? Porque se ela tem caracteres sexuais secundários, isso significa que ela produz estrogênio. Então, muito provavelmente, o eixo hipotálamo, hipófise e ovário está funcionando adequadamente. Então, a gente vai dividir em caracteres sexuais secundários e sem caracteres sexuais secundários. Se ela não tem caracteres sexuais secundários, eu sei que ela não produz estrogênio. E aí eu preciso descobrir se o problema está no ovário ou se o problema está no sistema nervoso central. Como que eu vou fazer essa diferenciação? Dosando FSH. Se o FSH estiver alto, significa que o problema está no ovário, é uma digenesia gonadal. Se o FSH vier baixo, significa que o problema está no sistema nervoso central, na hipófise ou no hipotálamo. Então, dessa maneira, a gente consegue já fazer uma boa diferenciação entre as diferentes etiologias aí da amenorreia. E na paciente que tem caracteres sexuais secundários? Geralmente a gente vai estar falando de pacientes que não têm útero ou vagina, e aí a gente vai pensar em duas principais síndromes. A síndrome de Rokitansky, que é uma agenesia milleriana, a paciente tem cariótipo XX, ela só não desenvolve os ductos de Miller, mas o funcionamento hormonal é normal. E a síndrome de Morris, em que a gente tem um cariótipo XY, porém com fenótipo feminino. Por quê? Porque a gente tem uma insensibilidade periférica a androgênio. Como o androgênio não funciona perifericamente, não há diferenciação em genitália masculina, tá bom? Aqui, nas causas com caracteres sexuais secundários desenvolvidos, também entram as amenorreias aí, como o ímen imperfurado por obstrução do trato de saída. Então, quando a gente fala de amenorreia primária, são esses os pontos chaves quando a gente fala de investigação. O FSH é o exame padrão aí para a gente diferenciar, principalmente quando a paciente não tem caracteres sexuais secundários. Beleza? Então, entrando um pouquinho para falar de amenorreia secundária, então é aquela paciente que já apresentou menstruação e cessa a menstruação. Quando que a gente vai considerar a amenorreia secundária? Na paciente que tinha ciclos regulares e fica 3 ciclos sem menstruar. Então, por exemplo, se ela menstruava a cada 28, 30 dias, fica 3 meses sem menstruar, a gente considera a amenorreia secundária. E na paciente que já tinha ciclos irregulares, se ela permanecer 6 meses sem menstruar, a gente vai considerar que é uma amenorreia secundária. Quando a gente fala de amenorreia secundária, a investigação é um pouquinho diferente, tá? Vale lembrar que a prova da Henriques gosta de cobrar aí sobre o teste da progesterona, que é uma propedêutica aí na investigação da amenorreia
secundária, né? Então, o que eu faço no teste da progesterona? Eu dou progesterona exógena para a paciente. Se a paciente que não estava sangrando sangrar quando eu dou progesterona, significa que ela não estava produzindo progesterona, ou seja, ela estava numa anovulação. Já se ela não sangra com a progesterona, a gente prossegue a investigação e passa para o teste do estrogênio com progesterona. Se a paciente sangra quando eu dou estrogênio e progesterona, a gente tem que avaliar aí, prosseguir a investigação para entender o que está acontecendo. Agora, se ela não sangrar, mesmo eu dando os dois hormônios, significa que ela tem algum problema uterovaginal que não está deixando ela sangrar. Então lembrem que teste da progesterona e teste do estrogênio e progesterona são propedêuticas aí que a gente pode fazer na investigação da amenorreia. Então aqui o racional da investigação da amenorreia secundária, que é um pouquinho diferente da amenorreia primária, tem 4 exames que você vai solicitar. HCG para excluir gestação, a gente vai dosar prolactina, TSH e FSH. Se o TSH estiver alterado, a amenorreia é por alguma tireoidopatia. Se a prolactina estiver alta, é por hiperprolactinemia. Agora, se esses exames estiverem normais, a gente vai ter que partir para o FSH. Assim como na amenorreia primária, se o FSH está alto, a nossa hipótese aqui é de insuficiência ovariana, uma falência ovariana prematura. Se o FSH está baixo, significa que o sistema nervoso central não está produzindo, onde está o problema, ou no hipotálamo, ou na hipófise. E a nossa grande dificuldade é quando todos os exames vêm normais, inclusive o FSH. E aí a gente vai acabar lançando mão do teste da progesterona e do estrogênio que eu mostrei para vocês. Se o teste da progesterona for positivo, a gente pensa numa anovulação crônica, sendo que SOP é a nossa principal hipótese. Se a paciente tiver o teste da progesterona negativo, a gente faz o teste de estrogênio e progesterona, e aí, se vier negativo, a gente vai pensar numa causa uterovaginal, por exemplo, uma SINE, que é uma síndrome de Asherman, ou um septo que está obstruindo aí o canal vaginal e impedindo que a paciente menstrue, beleza? Então, esse aqui é o racional da investigação, tanto da amenorreia primária quanto da amenorreia secundária, beleza? Então, dando sequência aqui à nossa premonição, falar um pouquinho sobre infertilidade, um outro tema importante para a prova da Henriques, que também entra aí nessa parte de endocrinologia reprodutiva. Então, qual que é a definição de infertilidade? É aquela paciente que não consegue alcançar uma gestação naturalmente, né? Uma gravidez clínica, né? Então, lembrar que quando a gente fala de fatores de infertilidade, a gente tem que 35% dos casos é por fator masculino, 35% dos casos é por fator feminino, 20% é misto e 10% é quando eu investigo e não acho nenhuma causa infertilidade sem causa aparente. Quando a gente vai avaliar os fatores femininos de infertilidade, 40% são por fator tuboperitoneal, 40% por fator ovulatório. O restante vai se dividir em uterino, cervical e infertilidade sem causa aparente. Então lembrar aí que é 1/3 para cada um dos casos aí, masculino, feminino, mista ou sem causa aparente. E quando a gente fala de fator feminino, ovulatório e tuboperitoneal são os mais importantes. E quando que eu vou investigar uma paciente para infertilidade? Depende da idade. Se ela tem menos de 35 anos, deu 12 meses sem conseguir engravidar, com relações regulares, a gente investiga. Entre os 35 e os 40 anos de idade, depois de 6 meses, eu investigo. Já se a paciente tiver mais de 40 anos ou algum fator muito claro para infertilidade, a gente começa a investigação imediatamente. E aí você vai perguntar, beleza, professor, mas quais são os exames que eu tenho que pedir nessa investigação? Então vamos lá. A gente vai ter que avaliar reserva ovariana, não é para todo mundo, é principalmente para pacientes acima de 35 anos. A propedêutica básica é com FSH e o padrão ouro é com hormônio antimileriano. A ovulação, que eu só vou fazer em pacientes que tenham ciclos irregulares, pode ser avaliada com progesterona no 21º dia do ciclo, é a propedêutica básica. O padrão ouro é ultrassom seriado. Já o fator uterino, a propedêutica básica com ultrassom transvaginal, o padrão ouro com esteroscopia, o fator tuboperitoneal, a propedêutica básica, esterossalpingografia, o padrão ouro, laparoscopia com cromotubagem. Posso solicitar alguns exames extras se for anovulação, como TSH e prolactina, e para avaliar
o fator masculino, a gente sempre vai pedir o espermograma, tá bom? Então, falando aí nos exames para investigação de infertilidade, esse é o resumo aí do que a gente vai solicitar. E aí, como é que a gente vai tratar? Vai depender do fator. Quando a gente está diante de um fator ovulatório, o ideal é a gente tentar retomar as ovulações da paciente, mas vai depender do que ela tem. O mais comum que a gente tem aqui é a síndrome dos ovários policísticos. A nossa primeira linha de tratamento são mudanças de estilo de vida e a segunda linha é a indução de ovulação. Clomifeno é a primeira medicação que a gente vai usar. Se falhar, a gente pode usar gonadotrofinas. Quando a gente está diante de um fator tubar, então alguma obstrução, vai depender do quê? Se for uma obstrução grave, a gente vai partir para fertilização in vitro. Se for uma obstrução leve, a gente pode pensar em fazer alguma cirurgia para corrigir essa obstrução. Quando eu tenho fator uterino, habitualmente eu vou retirar esse fator, remover um mioma submucoso, remover um pólipo. Se for uma alteração muito significativa, a gente talvez tenha que usar um útero de substituição. E o fator cervical, que é uma coisa mais rara de aparecer, geralmente se a paciente tiver algum fator, a gente tenta corrigir a frequência sexual, se não funcionar, faz uma inseminação intrauterina. E se o fator for masculino, o fator não for feminino, vai depender da hipótese. Se for uma disfunção sexual, a gente tenta tratar a disfunção. Se for algum problema na produção, né, de espermatozoides, a gente tenta induzir a espermatogênese. Agora, se for algum defeito, né, alguma malformação, a gente parte para uma fertilização in vitro aí nesse caso. Então, fator masculino grave ou fator tuboperitoneal grave, a gente acaba fazendo fertilização in vitro. E o último ponto que eu queria abordar com vocês sobre essa parte de infertilidade são as normas técnicas do Conselho Federal de Medicina para esse tipo de tratamento. A última atualização saiu no ano de 2022 e eu vou trazer os tópicos mais importantes. Então, as pacientes podem fazer tratamentos até os 50 anos de idade, o transplante de embriões, né, a transferência, no máximo 2 embriões se a paciente tiver até 37 anos, se ela tiver mais de 37 anos, no máximo 3 embriões. Casais homoafetivos e pessoas solteiras podem fazer o tratamento, o limite para doação de gametas nas mulheres 37 anos, nos homens 45 anos, e atualmente a doação de gametas é possível tanto por doadores anônimos quanto por parentes de até 4º grau. E o que a gente teve de mudança de 2021 para 2022, principalmente, é que o limite de embriões gerados em laboratório era de 8 em 2021 e agora não temos limite para essa transferência. E um outro dado é que o útero de substituição pode ser feito, como já era em 2021, por um parente de até 4º grau, porém, quem cede o útero não pode doar os gametas. Então, essas são as principais mudanças que aconteceram de 2021 para 2022. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado aí numa revisão final de vocês, no gás final para a preparação para ANHIGS. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo evento. Um grande abraço e até lá!